Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um modo muito bacana, muito interessante de a gente calcular o valor de π utilizando o método de Monte Carlo, que se utiliza de números randômicos para a integração de áreas. Então a gente vai conseguir, através de um modo bem bacana aí, calcular o valor de π. Claro que a ideia aqui não é calcular o valor em si, mas apresentar para vocês como que funciona o método de integração de Monte Carlo, que é muito utilizado aí pelos programas de química computacional, principalmente para o cálculo de volume, ok? A gente vai utilizar aqui o π como um parâmetro, só para a gente poder comparar com o valor real e ver se o método realmente funciona, beleza? Então, vamos ver como é que isso funciona e depois a gente vai para a prática programar isso em Python. Vamos lá então. Então, galera, qual que é a ideia por trás do método de Monte Carlo de integração? Vamos supor que queiramos integrar uma área, pegar uma área de um objeto qualquer aqui, uma área bem estranha, esse objeto aqui. Difícil, né? Bom, a gente aprende um pouco em cálculo que para calcular essa área, a gente pode quebrar esse objeto em pequenos quadradinhos, ok? Então, ir somando a área de todos esses quadradinhos minúsculos e, no final, calcular a área desse objeto aqui. Mas, existe uma segunda maneira, que seria o método de Monte Carlo, que a gente pode calcular isso aqui através de números randômicos. Olha que sacada bem interessante desse método. Bom, vamos supor, eu vou colocar esse objeto dentro de uma caixa, ok? Uma caixa de dimensão conhecida. Então, vou colocar isso aqui dentro de tentar desenhar um quadrado aqui. Finjam que isso é um quadrado, ok? De dimensão n. Não importa qual que é a dimensão qual que é o tamanho desse quadrado. O importante é que todo o meu objeto esteja dentro dele. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a jogar dentro desse quadrado de forma aleatória. Essa que é a ideia do método, jogar de forma aleatória vários pontos. Ou então você pode imaginar isso aqui desenhado no seu chão e você jogando várias pedrinhas nessa região. Concorda comigo que ora os pontos vão acertar dentro e ora os pontos vão acertar fora do nosso objeto, mas o importante é que sempre você jogue dentro dessa caixa aqui, ok? Então, ora acerta dentro, ora acerta fora. E se você tiver um bom gerador de números randômicos, você vai ter uma proporção entre a quantidade de pontos que estão do lado de fora, aliás, dentro do seu quadrado, e a quantidade de pontos que estão aqui dentro. Então, você calculando quantos pontos você jogou no total e calculando quantos desses pontos caíram dentro da região do seu objeto, você vai ter uma noção de qual é a área relativa do seu objeto com relação à área da caixa. E se você conhece a área da caixa, definindo esse n aqui, você consegue então calcular a área do seu objeto. Bem legal, não é mesmo? Bom, como é que a gente vai utilizar isso aqui para calcular a nossa constante π? Então, vou desenhar aqui rapidamente desenhar aqui um círculo, e o que a gente vai pegar desse círculo vai ser somente um pequeno setor do nosso círculo. Vou pegar aqui mais ou menos até o raio dele e ir para cá. A gente vai pegar esse setor aqui, que é 1/4 da área do nosso círculo, certo? Então, a área desse setor aqui, a área do setor circular, então, vai ser a área do nosso círculo dividido por 4. Vamos supor, então, que esse círculo tem um raio de 1. Então, aqui a gente tem a área do círculo vai ser π vezes r ao quadrado, dividido por 4, que é a fração que esse setor tem da área total do círculo. Então, essa aqui é a nossa área do setor circular, beleza? Agora, a gente vai desenhar aqui, nesse nosso setor, a nossa caixa de dimensão conhecida. Então, vamos pegar aqui e tentar desenhar mais ou menos uma caixa aqui, ó, fechando
A ideia é a gente fechar aqui esse quadrado aqui. E a gente sabe as dimensões desse quadrado. Se o raio é 1, então esse quadrado aqui vai ter área igual a 1, r ao quadrado, certo? Bom, então, através de uma amostragem randômica dessa área, então eu vou começar a jogar aqui dentro vários pontos, certo? E através da razão entre esses pontos, eu consigo obter uma razão entre a área do quadrado que eu conheço e a área dessa seção de círculo, desse setor de círculo que eu quero calcular, beleza? Tá, mas o que eu vou fazer com esse setor de círculo? Para a gente calcular o nosso π. Então, a gente sabe que a área do setor dividido pela área do nosso quadrado, que eu vou chamar aqui de AQ, a área do quadrado, ela vai ser igual a π, como R aqui é 1, certo? R aqui vai ser 1. Então, a área da seção dividido pela área do quadrado vai ser π dividido π sobre 4, né? Dividido por 1, que aqui vai ser igual a π sobre 4. Então, se a gente fizer essa integração de Monte Carlo e calcular a área do setor circular, a gente pode pegar essa área, multiplicar por 4 e então encontrar o valor de π. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Então, a gente vai calcular, na verdade, a área desse setor circular, multiplicar por 4, então a gente vai obter o nosso π. Agora, a gente vai sair aqui da teoria e vamos lá para o Python para a gente poder programar isso, beleza? Bom, galera, então, como que a gente vai fazer isso computacionalmente? Então, aqui eu tenho toda a área do quadrado, onde a gente vai jogar randomicamente pontos aqui dentro. Então, a gente vai começar a criar vários pontos randômicos aqui dentro, certo? Então, através da proporção entre os pontos totais que foram jogados e os pontos que caíram dentro da nossa área aqui do nosso setor circular, a gente consegue encontrar a área. Por exemplo, se a gente jogou 10 pontos e 7 pontos caíram aqui dentro, então essa área corresponde a 70% da área do nosso quadrado. E como a gente sabe a área do quadrado, que nesse caso aqui vai ser 1, a gente consegue calcular então a área do nosso setor circular, certo? E calculando a área do setor circular, a gente consegue encontrar o nosso π, que vai ser a nossa constante aqui, que a gente vai utilizar como como comparador, né, para ver se a gente está conseguindo obter um valor próximo dela. Então, vamos começar. Eu já estou com o Python aqui aberto no VI, no caso, vocês podem utilizar o editor de texto que vocês quiserem. Então, nessa primeira linha aqui, eu estou indicando para o sistema onde o Python 3.5 está. E aqui a gente tem que importar duas bibliotecas. A primeira delas é a biblioteca de números randômicos que a gente vai utilizar para gerar esses pontos aqui dentro da nossa área, ok? E a segunda dela é simplesmente para a gente calcular uma raiz quadrada que a gente vai ter que fazer, que eu já vou explicar em breve. Bom, então, vamos começar criando nossas variáveis aqui. Primeira coisa, a gente precisa de uma variável que vai conter a quantidade de pontos que a gente vai querer jogar aqui dentro. Uma hora a gente vai querer jogar 10 pontos, outra hora a gente vai querer jogar 100 pontos, depois vamos querer jogar 1000 pontos, para a gente comparar como que o valor de π pode variar como que a precisão do valor que a gente vai obter para π vai variar de uma amostragem para outra. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de pontos no... Opa! Vou chamar aqui de pontos no quadrado, ou pontos totais. Vamos chamar de pontos totais, que é melhor. Total, são os pontos totais, né? O total de pontos que a gente vai jogar lá dentro. E vamos deixar um valor aqui pré-definido de 100. Então, inicialmente, a gente vai jogar 100 pontos randômicos aqui dentro da nossa área, perfeito? Bom, agora eu vou criar uma segunda variável que eu vou utilizar para contar quantos desses pontos vão cair dentro da área do nosso setor circular. Então, vou chamar aqui de pontos setor, ok? E, inicialmente, o valor vai ser 0, perfeito?
Beleza, então. Agora, a gente vai aprender também, enquanto a gente vai conversando e vamos fazendo aqui, a gente vai aprender algumas novas funções do Python. Igual a gente já aprendeu aqui como que chama uma biblioteca de números randômicos, a gente vai aprender algo que é muito importante em programação, que é a ideia de loops, que a gente fazer operações de modo repetido, porque a gente vai jogar 100 pontos lá dentro. Então a gente vai fazer uma operação 100 vezes. Para a gente não ter que escrever 100 vezes a mesma coisa, a gente coloca tudo isso dentro de um loop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um loop, que vai ser o loop while, ou seja, significa enquanto. Então vê se vocês conseguem me acompanhar. Ó. Enquanto o valor de... Agora eu vou criar aqui também um contador, que vai contar quantas vezes, quantos pontos foram jogados dentro do círculo. Então eu vou chamar o contador de, sei lá, de C, e eu vou falar que o C vai ser igual a 0 no início. Então, enquanto C menor ou igual, aliás, enquanto C menor do que 100, né? Ou seja, enquanto C menor do que pontos totais, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Então, essa aqui é a sintaxe do loop. Então, enquanto o valor de C for menor do que pontos totais, que nesse caso aqui é 100, ele vai ficar executando o código que estiver aqui dentro. Bom, mas o valor de C é 0. Então, teoricamente, ele vai executar isso aqui para sempre. Sim, por isso que no primeiro passo do nosso loop, a gente tem que atualizar o valor de C. Então, eu vou falar que C vai ser igual ao próprio valor de C mais 1. Então, cada vez que ele rodar esse loop, o valor de C vai ser incrementado em uma unidade. Aí vai chegar uma hora que o valor de C vai ser igual a 100, que não é menor do que 100, né? 100 é igual a 100, não menor. Então ele vai sair do loop e finalizar a nossa contagem dos pontos aleatórios. Perfeito? Então essa aqui é a primeira linha do nosso loop. Agora vamos lá. A gente precisa gerar ponto aleatório. Como é que a gente gera um ponto aqui nesse gráfico? A gente precisa de um valor de x e um valor de y, e a gente tem o nosso ponto aleatório, certo? Então, eu vou criar uma variável chamada x, que vai ser a coordenada x do nosso ponto aleatório, e ela vai ser igual à função random. Então, random, pronto, eu chamo essa função e ele vai atribuir ao valor de x um valor entre 0 e 1. Ou seja, x vai valer randomicamente um valor entre 0 e 1. E eu vou fazer a mesma coisa para y. Random x entre 0 e 1. Desculpa, aqui é m. Perfeito? Então, eu vou abrir o terminal aqui para mostrar para vocês. Ó. Executar no Python. No terminal do Python. Então, eu vou importar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ó. From random, import random. Importei. Agora, se eu faço random, olha lá, ele me retorna, cada vez que eu rodo, ele me retorna um valor entre 0 e 1. Então, isso que a gente vai utilizar para obter nosso ponto aleatório, perfeito? Então, aqui x vai ser um valor aleatório, y vai ser um valor aleatório também. Então, pronto, temos aqui nosso ponto xy, certo? Agora, a gente precisa saber se esse ponto está dentro ou fora do nosso setor circular. Para isso, a gente vai utilizar o raio da nossa circunferência. Então, se a distância do ponto em relação à origem for maior do que o raio da nossa circunferência, que nesse caso aqui vale 1, então a gente está fora do nosso setor circular. Enquanto se o raio for menor, a gente está dentro do nosso setor circular. Então, para isso, a gente vai precisar calcular a distância, que vai ser o d, relativo a esse ponto aqui, xy. Então, para isso, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada aqui, que, bom, para quem não sabe, pode procurar aí na internet, mas a gente calcula a distância de pontos através da raiz quadrada. Então, eu vou chamar aqui math.sqrt, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, certo? Onde x e y são as coordenadas x e y randômica do nosso ponto. Então, perfeito. Calculei aqui a distância, que vai ser estocada dentro dessa variável d, dos nossos pontos, certo? Em relação à origem. Agora,
Se esse D for maior do que 1, a gente está fora do nosso setor circular. Se for menor, a gente está dentro. Então, agora eu vou chamar um if, que a gente já aprendeu também como é que ele funciona, para saber se esse D vai ser maior ou menor do que 1. Então, se D for, vamos colocar aqui, menor ou igual a 1, vamos considerar que igual a 1 vai ser pouquíssimo provável de acontecer, de um ponto cair exatamente aqui em cima da circunferência, mas vamos contar como sendo dentro, tá? Dentro do nosso círculo. Então, se o D for menor ou igual ao valor 1, e eu tenho que colocar esse 1.0 aqui, ok? Se ele for menor ou igual ao valor 1, então eu vou contar um ponto, eu vou contar esse ponto como sendo um ponto dentro do setor. Então aqui, dentro desse if, eu vou fazer pontos, vou fazer isso aqui, ó, ponto setor, vai ser igual então ao próprio valor que já está estocado dentro da variável ponto setor, mais 1. Mesma coisa, mesma ideia aqui do C, eu vou incrementar essa variável em uma unidade, perfeito? Então assim, a gente vai manter uma contagem. Então o que vai acontecer com o nosso programa aqui? Começou, então pontos totais vale 100, ponto setor vale 0 e o C vale 0, que é o nosso contador. Enquanto o C for menor do que pontos totais, então a primeira vez que ele rodar, o C vale 0. Então isso é menor do que 100, que são os nossos pontos totais, então ele vai executar esse loop. Então ele vai fazer C igual a C mais 1, então C agora passa a valer 1, porque o C anterior era 0. Ele vai gerar um x randômico, um y randômico e calcular a distância através dessa fórmula aqui de distância entre pontos, ok? Depois de calculada a distância, ele vai checar se essa distância ela é menor ou igual a 1, para saber se a gente está dentro do nosso setor circular. Se isso aqui for verdadeiro, então ele vai executar essa linha aqui, ó, ponto setor, então vai ser igual a ponto setor mais 1, contando então que aquele ponto gerado randomicamente está dentro do nosso setor circular. Perfeito? E aí, terminado aqui, a gente pode colocar até um else, ou seja, se for maior do que 1, né? Else, se não for menor do que 1, a gente simplesmente dá um continue aqui no nosso while. Então, chegou aqui, ele vai continuar. Então, ele vai executar, ele vai checar isso aqui de novo. O C é menor do que pontos totais, o C agora vale 1, porque ele foi incrementado no loop anterior. É menor, então vai executar isso aqui de novo, o C vai passar a valer 2 e o mesmo processo vai acontecer de novo. Então, o valor de C ele vai aumentando até chegar em 100. Quando chegar em 100, ele para o loop, não executa isso aqui mais e finaliza o programa aqui, ok? Então, a gente pode dar até um print aqui, print, fim do programa. Vamos colocar aqui fim do loop. Então, depois que ele repetir isso aqui várias vezes, ele vai lá dar o 100 lá, então ele vai sair aqui e vai aparecer essa mensagem fim do loop na tela. Depois que ele fez tudo isso, agora a gente tem que calcular qual que é a área. Então, a razão entre as áreas, né? Então, como é que a gente vai calcular então a área? Como a gente viu aqui, ó, né? A razão entre a área do setor circular e a área do quadrado vai ser igual a π sobre 4, ok? Como a área do quadrado vale 1, então essa razão aqui simplesmente vai valer a área do setor circular. Então, o resultado do total de... Como é que a gente vai calcular então essa razão das áreas? Simples, só fazer... vamos chamar aqui razão. Então, a razão das áreas vai ser igual ao total de pontos totais, vai ser igual aos pontos que caíram dentro do setor, dividido pelos pontos totais que a gente jogou lá dentro. Entenderam? Então, aqui, ó, a área do setor vai ser representada pelos
pela quantidade de pontos que caíram dentro do setor, enquanto a área total vai ser representada pela quantidade de pontos totais. Perfeito? Então essa aqui é a razão das áreas. Bom, calculado isso, então a gente sabe que esse valor da razão é igual a π sobre 4. Então, nossa variável π vai ser igual a razão das áreas vezes 4. Perfeito? Então aqui a gente pode dar um print. Valor calculado para π. E colocar aqui o valor de π. Então ele vai imprimir isso aqui na tela pra gente. Vamos checar aqui se está tudo ok. Tudo perfeito. Vamos rodar. Lembrando, gente, que o objetivo aqui é a gente aprender como que funciona o método de Monte Carlo. Vocês vão ver que ele não é muito preciso, não. A primeira visão que a gente tem é disso. Mas a gente está usando também para calcular uma coisa trivial, que a gente sabe quanto é que vale. Imagina quando você não tem uma função que você não tem nem ideia de quanto que é a integral da área, né? A integral em um certo intervalo. Então, o método de Monte Carlo ele te dá uma ideia aproximada de uma forma muito rápida do que é o valor de π. Claro que de π não, da área. Claro que quanto mais pontos você colocar lá para ele jogar, melhor vai ser o seu resultado. Então vamos rodar aqui Monte Carlo. Olha só, fim do loop. Ele calculou através da razão das áreas e depois multiplicou por 4 que o valor aproximado de π foi de 3,08. Não está muito bom não, mas a gente pode perceber também que cada vez que a gente roda, ele vai dar um valor diferente. Por quê? Porque a gente está usando um método randômico para calcular o valor de π. Então, o que a gente poderia fazer? Rodar isso aqui várias e várias vezes, coletar todos esses valores e depois analisar qual que foi a média deles e a gente vai ter uma boa precisão do valor de π. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é que aumentando o valor aqui do total de pontos que a gente joga lá dentro, a gente diminui a variância entre as vezes que a gente roda o programa. Então, vamos colocar aqui 1000. Vamos ver se a gente consegue um valor mais preciso de π. Valor calculado não, valor estimado para π. Vamos rodar agora com 1000 pontos. Olha lá, ele foi mais próximo do que a gente estava indo antes, certo? O π é 3.1415. Aqui a gente está próximo do valor esperado para π. Muito bacana, né? Vamos colocar aqui mais pontos. Em vez de 1000, vamos colocar 10.000 pontos. Então, 100.000 pontos, na verdade, né? Vamos ver. Então, ele vai jogar 100.000 pontos lá dentro do nosso quadrado, né? Ele vai jogar 100.000 pontos aqui, contar quantos pontos caíram aqui dentro, fazer a razão das áreas, multiplicar por 4 e mostrar pra gente qual foi o valor de π calculado. Olha só, 3.1413, gente. Olha só que bacana, chegou bem perto. Então, quanto mais pontos a gente joga, melhor fica a nossa integral. Vocês podem ver que ele faz isso muito rápido, muito rápido. Claro que essa função aqui, a gente pode calcular ela analiticamente na mão. Mas, como eu já disse, e se a gente não souber calcular a nossa função? Utilizando o método de Monte Carlo, seria um bom início para a gente ter uma noção de uma certa propriedade que a gente quer saber e tal. Bem bacana, né? Cada vez que a gente rodar aqui, ele vai dar um valor em torno aí de 3.14. Aí eu deixo aí para vocês brincarem, coloquem valores bem grandes dos pontos totais, coloquem 1 milhão, 10 milhões, vocês vão ver que o tempo aumenta, né? Vamos colocar aqui, ó, 100.000, vamos colocar 1 milhão. Olha para vocês verem como que o tempo computacional aumenta. Olha, o computador já para pensar um pouco. Legal demais, mas claro que a probabilidade dele dar um valor mais próximo de π aumenta. Então, essa que é a ideia aqui do método de Monte Carlo. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem dar uma implementada nesse programinha aqui. Vou fazer uma última implementação antes de eu me despedir de vocês. Aqui nos pontos totais, em vez de a gente ficar toda hora abrindo o programa e editando, a gente pode pedir para o usuário digitar. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, aquela nossa funçãozinha que a gente aprendeu, que é o input. Input. Digite o valor de
pontos. A gente tem que converter isso aqui para inteiro, que o valor sempre é recebido como string, então a gente tem que fazer essa conversão. Perfeito. Então, quando a gente rodar o programa, ele vai ser perguntado. Deixa eu finalizar aqui, ó, e mostrar para vocês. Vai ser perguntado qual que é o valor de pontos, a gente coloca 100. Aí ele roda lá, aparece o valor de pi. Vamos colocar aqui 1000. Certo? Vamos colocar 10 milhões. Aí ele fica um bom tempo aí pensando e espera-se que seja um valor mais próximo, né? Vamos ver se vai ser. Vamos ver se vai ser mesmo. Olha só, 3.14, 1. Certo? O valor de P é 3.14, 15. Então, até aqui tá ok, né? Bom, agora sim, é isso que eu queria ter mostrado para vocês. Espero que vocês tenham gostado e achado interessante. O método de Monte Carlo ele é muito poderoso. Ele não é só utilizado apenas para cálculo de integrais, mas em outras áreas também, na área de finanças, na área de dinâmicas moleculares. Então, assim, ele é usado em muitos meios. E eu espero ter passado para vocês aqui um pedacinho do que é, então, o método de Monte Carlo. E até mais, nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Abraço para vocês, fui!